Em 2020, Portugal registrou menos incêndios florestais, mas maiores e mais destrutivos do que nos últimos 2 anos. No distrito de Castelo Branco, Oleiros foi uma das zonas mais afetadas por fogos com origem criminosa. Crimes sem culpados que deixam um rastro de destruição e de revolta. Não se combate chamas de 50 metros, nem velocidades de propagação do incêndio a 800, 900 metros por hora. É impossível. O incêndio andou quase 1 km por hora. E é um senhor, um bombeiro, me bate no ombro e disse: minha senhora, isto é para arder. Você aí fica completamente sem reação, no desespero enorme. Mas porquê para arder? Porquê? Há um conjunto de dias em que não podia haver incêndio. Não sei porque é que houve, a minha questão é mesmo essa, porque é que se a Proteção Civil, e bem, lançou esse conjunto de alertas, porque é que surge um incêndio neste dia, naquele sítio e com as variáveis todas para acontecer aquele incêndio. Portanto, aquele era, o 13 de setembro era claramente um dia que não podia haver incêndio, tal e qual como o 25 de julho não podia haver incêndios. São 2 datas que vão ficar na memória e no coração dos bombeiros voluntários de Proença Nova, pela violência dos incêndios e pelas marcas profundas deixadas na região do Pinhal Interior. A estrada serpenteada leva-nos até ao vale encaixado da aldeia de Cunqueiros, local onde, ao início da tarde de 13 de setembro, começou aquele que fica registado como o maior incêndio do ano. Em poucos minutos, 2 veículos da corporação foram apanhados pelas chamas que rapidamente galgavam terreno. 7 bombeiros ficaram feridos, 2 deles sofreram queimaduras graves. Momentos de pânico que fizeram reviver a tragédia de 24 de julho. Os bombeiros, ao saírem da viatura e com o calor e com a radiação que estava ainda naquela zona, acabaram por ter 2 deles ferimentos de queimaduras, portanto na face e nas mãos. E do nada, sem fazer conta, de repente estamos a viver a mesma situação, fumo, comunicações. Foi um relembrar em que, quer não, voltámos a relembrar o que se passou em julho e naturalmente ficámos muito tristes por mais uma situação, porque outra vez a nós, o que é que está a acontecer connosco, o que é que estamos a fazer de bem, o que é que estamos a fazer menos de bem. E estava tudo alinhado para que houvesse aqui uma tragédia e que se confirmou que foi uma grande tragédia que aqui aconteceu. A progressão era galopante. Ainda na tarde de domingo, o fogo chegou aos concelhos vizinhos de Castelo Branco e Oleiros. Desapareceram do mapa mais de 20 mil hectares de floresta. Há dias que andava aqui, mas não olhava para os lados, olhava para o chão, para não ver a miséria que a gente tinha aqui. As populações olham em volta e veem mais uma vez o trabalho e o sustento dos dias completamente desfeitos. A cortina de fogo chegou a ter 3 frentes com cerca de 60 quilómetros de perímetro. Ao longo de dezenas de povoações, os habitantes do concelho de Oleiros ficaram entregues à sua própria sorte. Eu costumo chamar a isto um rebanho de ovelhas sem pastor. Foi um incêndio que as pessoas tiveram muita coragem. Defenderam menos as casas. A ajuda era cada um por si. Não havia pessoal, não havia bombeiros, não havia pessoal nenhum. O pessoal cá estava, cada um fez o máximo para poder livrar-se. Eu cheguei a ver numa terra 5 ambulâncias paradas e nenhum carro de bombeiros. Estavam à espera que as pessoas se queimassem para os levar para o hospital, porque não havia ninguém para nos defender. Eu não estou contra os bombeiros, que seja bem claro. Todos me disseram que nós não podemos atuar sem autorização da Proteção Civil. Quer dizer que nós não tivemos ajudas, nós não tivemos proteção nenhuma. O povo encontrou-se sozinho. Se as casas não arderam, foi graças ao povo que nos abandonaram. Lutaram sozinhos,
num território desgastado com incêndios recorrentes. Muitos dos incêndios nunca se chega a saber a origem. Há testemunhos, há desconfianças que sejam de origem criminosa. Este último, claramente, é um incêndio de origem criminosa. Este foi o engenho encontrado pela GNR, precisamente no local onde o incêndio começou. Um dispositivo tecnológico que terá sido acionado à distância por alguém com um grande conhecimento das variáveis meteorológicas. O equipamento que deflagrou o incêndio, a ignição, dava para ter uma programação de 11 dias e, portanto, aqui há um trabalho árduo que a Judiciária tem que fazer, que as autoridades competentes têm que fazer para averiguar, mas depois desta averiguação estar completa, os causadores do incêndio, no caso de virem a ser encontrados, têm que ser altamente punidos. A mim não me cabe julgar, cabe-me, sim, defender aqueles que depois têm que vir atrás do prejuízo, e atrás do prejuízo é aqueles que têm que vir ao combate. Desde o início do ano e até 15 de setembro foram registados cerca de 9.000 fogos, dos quais mais de 5.000 foram investigados. Com mais de 26.000 hectares ardidos, o distrito de Castelo Branco foi o mais afetado em área ardida, com 39% do total queimado. O ano que está prestes a terminar teve menos incêndios florestais, mas foram maiores e mais destrutivos do que nos últimos 2 anos. O detido ateou 3 ignições em datas diversas. Estava acusado de ser o autor de 17 incêndios florestais. Os factos ocorreram num quadro de alcoolismo e sem qualquer motivação válida. E os números mostram que 2020 foi o ano com mais incendiários privados de liberdade. 62% dos detidos pelo crime de incêndio ficaram em prisão preventiva ou em prisão domiciliária. É, de resto, uma das taxas mais elevadas de sempre. Ainda de acordo com dados avançados pela Polícia Judiciária, até novembro, pelo menos 111 pessoas foram presentes a um juiz. Falamos de pessoas que, mesmo quando não existe, e a maior parte das vezes não existe, uma patologia mental associada, são situações minoritárias, mas que as há, são pessoas que têm uma incapacidade empática muito grande e que não são capazes de se colocar no lugar do outro e de perceber o sofrimento que causa e os danos que causa, fazer arder. Se por um lado há os incendiários que aparecem como um fator de vindicta, digamos que tentar punir alguém por guerras familiares, por rejeições ao nível conjugal ou até mesmo pelas questões de partilhas. É um crime com uma amplitude de moldura penal bastante significativa. Portanto, se nós estivermos a falar de imputação dolosa com dolo intencional, a pessoa que faz aquilo porque quer efetivamente fazer, estamos a falar de um crime que pode ser punível entre 3 e 12 anos de prisão. Isto significa que a moldura, enfim, o limite máximo é um limite elevadíssimo. Após os grandes incêndios de 2017, a investigação deste tipo de crime tem sido uma prioridade para os órgãos de polícia criminal e também por isso aumentaram os casos na Justiça. Que são crimes de perigo, portanto o crime é praticado independentemente de haver efetivamente perda de bens materiais de elevado valor patrimonial ou perigo para a vida humana. E por outro lado, através da inclusão na última lei da política criminal, que define, como sabe, as prioridades da investigação criminal, nessa última revisão dessa lei, que é uma lei geral da República, foi incluído o crime de incêndio florestal. É um tipo de crime com uma elevada reincidência. Dos suspeitos detidos este ano, mais de 20% já estavam na mira das autoridades pelo mesmo ato criminoso. Aquilo que a literatura nos ensina é que há tendência para a reincidência. Logo, aí a prisão preventiva e a aplicação de uma medida penalizadora faz sentido, obviamente, mas devemos ter em atenção que, nestes casos, não basta a prisão. A prisão muitas vezes consegue vencer as pessoas sem as convencer. E é necessário trabalhá-las em termos de reinserção e, mais importante ainda, ou tão importante quanto a reinserção, é preparar estas pessoas para a cidadania.
Mas afinal, o que está a ser feito para evitar que os incendiários voltem a cometer o mesmo crime? Qual o controlo feito aos suspeitos já referenciados, muitos deles bem conhecidos onde moram? Há 2 anos, o Ministério da Justiça anunciou a criação de um programa inédito em Portugal para a recuperação dos condenados pelo crime de incêndio. Mas 2 anos passados e este projeto piloto não saiu do papel. E a razão é simples. À Record TV, a Direção-Geral de Reinserção e dos Serviços Prisionais garante que a formação que seria dada aos arguidos foi adiada por causa da pandemia de Covid-19. Na voz destas gentes há revolta porque, mais uma vez, não há culpados pelo rastro de destruição impossível de esquecer. De 2017 a 2020, nestes últimos 3 anos, no Concelho de Oleiros já devem ter ardido cerca de 45 mil hectares. Portanto, teremos cerca de 10 mil hectares por arder. Apesar da nossa floresta ter também que mudar um pouco, mas se não fosse esta situação dos incêndios, era uma riqueza enorme que nós tínhamos assim, que assim a pouco e pouco vamos perdendo esta riqueza, vamos perdendo população. Ao longe, no cimo da encosta da aldeia do Cardal, ouve-se o som de uma enxada a compor a terra. Aos 75 anos, António Pires voltou a perder tudo o que tinha cultivado na quinta. Na fazenda onde eu criava tudo por aqui, que eu consumia durante o ano, era tudo aqui. As oliveiras, as árvores de fruto. Tudo. O vinho, o azeite e toda a fruta, laranjas, peras, maçãs, limões, azeitona, tudo. O que a gente gastava em casa foi tudo. O Concelho de Oleiros, conhecido pelo extenso pulmão verde, tem vindo a transformar-se num manto negro de perder de vista. Perdemos um bombeiro, o Diogo, em 72 anos da corporação foi o primeiro bombeiro que perdemos, infelizmente. É a grande mágoa que temos e é isto que temos feito o resto do verão, foi continuar e não baixar os braços para que esta vida não tenha sido em vão. O que eu quero transmitir é que esta vida e as vidas dos bombeiros que faleceram este ano não podem continuar a ser em vão e temos que mudar este paradigma dos incêndios florestais no nosso país de uma vez por todas. No horizonte paira o medo de que esta zona do interior fique ainda mais abandonada.